Olá, tudo bem? Sou o Pedro Henrique, responsável pelo Food Service aqui na Lynx, e hoje a gente recebe Eduardo, co-founder da Cheirinho Bom, uma marca que vai muito além de um café, tem uma experiência sensorial dentro das operações e uma marca muito afetiva. Eduardo, cara, muito obrigado, prazer em tê-lo aqui. A gente já vai fechar o Talks hoje, então, cara, vai ser um momento muito bacana e, cara, muito obrigado por estar aqui. Gostaria que a gente começasse nosso bate-papo falando um pouquinho de você, da onde que veio essa ideia de ter a Cheirinho Bom e fala um pouquinho da marca, como está esse momento e a gente vai tocando aqui. Vambora, cara. Primeiro, um prazer estar aqui com você. Eu falo, é sempre um prazer poder falar, poder trazer um pouco do que é a marca, do que a gente fez, o que construiu. Eu adoro vir, poder compartilhar com as pessoas, então obrigado pelo convite. Mas vamos lá, cara, na realidade, eu tô no franchising desde 2009, cara. Eu sou advogado de formação, comecei lá atrás advogando para franqueadoras, e aí eu falo que foi amor à primeira vista, eu me apaixonei pelo franchising. E varejo incrível, né, cara? E aí eu adorava aquilo, eu adorava me envolver nas franqueadoras que eu advogava. Até que em 2013 para 2014 eu vou para o sul de Minas, por conta da minha esposa que é de lá, e eu conheço esse mundo do café especial. E esse mundo do café especial, as pessoas não conheciam, só tinha aquele cafezinho ali que, pô, às vezes tem café, né? Pau, pedra, uns pedacinhos de rabo de rato, e é verdade, o café tradicional. E eu falei, mas café especial, o que é isso? Cara, era um café que cuidava. Diferente, né? Diferente. Não é o café de verdade. Cuida da hora que planta, cuida durante ali a produção, depois na colheita, depois em tudo tem um cuidado muito especial com o café para dar um fruto especial. E aí a gente teve a ideia de levar esse cafezinho, era café, doce de leite, pão de queijo, levar para o Brasil inteiro. E aí começamos com essa loucura, mas, cara, acabou que só café, doce de leite, pão de queijo não parava de pé. Não parava de pé. E é aí que vem esse conceito da Cheirinho Bom, que nasce esse conceito da Cheirinho Bom, com a gente achando que todo mundo tinha que comer café, doce de leite, pão de queijo, né? Tomar café, comer pão de queijo e doce de leite era apaixonante. Mas não era bem isso. As pessoas queriam mais viver uma experiência dentro da loja. E aí, toda vez que a gente colocava algo diferente, que gerava experiência de consumo, esse produto tinha um boom. E aí nós começamos a entender quem era o público mais consumidor. E esse foi um olhar muito importante, entender quem que mais consumia nossos produtos, quem mais consumia nosso negócio. Eram as mulheres, 35 anos acima, que queria mais experiência, sentar e ter aquele momento dela. Um momento individual para ela. Um momento ali tranquilo com a família. E aí, nisso, é que nasce realmente a Cheirinho Bom, essa Cheirinho Bom de experiência. Então, tudo que a gente vai fazer, né? A gente tem o produto hot dog mineiro, que a gente chama. É um biscoito de pão de queijo, compridinho. Você coloca uma linguiça no meio e joga um barbecue de goiabada, cara. Só que é barbecue, tinha o normal, mas não, a gente vai lá e coloca goiabada no barbecue. Porque tinha que puxar pro lado mineiro. Tem que ter uma bossa mineira. Tem, cara. Aí o café, o café podia ser na xícara. Mas por que não, se é um grão especial, não ter um café numa taça? E aí a mulherada, quando olhava aquele café na taça, ela queria tirar uma foto. E aí nasce uma outra visão, que a gente pensa o seguinte, a gente não tinha dinheiro naquela época para fazer grandes ações de marketing, para eu contratar as melhores agências do Brasil. Não tinha, cara. Lá no interior, 45 mil habitantes a cidade, um mineirinho, e o Wilton é até paulista, mas... Tinha vontade. Tinha vontade, mas não tinha dinheiro, o que adianta? Precisa fazer marketing. E aí, com as redes sociais, a gente começa a usar a própria experiência do produto para o marketing. Então, toda vez que eu vou lançar um produto, ele tem que ter uma experiência, ele tem que ter muito sabor, óbvio. Ele tem que ter uma tradição lá de Minas Gerais, alguma coisa retratando Minas, e ele tem que ter uma experiência no servir. Então eu coloco um café, eu tenho um café na taça, coado ali na hora. O cliente tira uma foto, posta. Quando ele posta, ele está fazendo um marketing que a gente chama do marketing gratuito. Então eu diminuo minha necessidade de fazer marketing para levar cliente. Você baseia no produto, na experiência, para chamar o próximo. Exatamente. Então tudo tem que ser assim. A gente não lança produto se não tiver experiência. Muito bom. Pegando esse ponto da experiência, obviamente a Cheirinho Bom vai muito de relacionamento, vai muito dessa afetividade. Sim. Como que vocês conseguem embalar tudo isso para ter esse diferencial competitivo? Porque, querendo ou não, cafeteria tem, se a gente for andar aqui na BF, tem algumas. Você tem que ter cuidado para não tropeçar. Pra não tropeçar e tomar o café ruim. Qual que é o diferencial competitivo hoje da Cheirinho Bom
que traz toda essa embalagem que você trouxe? Um dos diferenciais é assim, olha, para fazer dar certo isso, eu tenho que ter o franqueado certo. É a pessoa-chave na operação ali. Foi e continua sendo um dos desafios. Porque eu não posso basear meu negócio somente em rentabilidade financeira. Se eu for... É importante. É importante, mas a rentabilidade financeira do negócio está totalmente alinhada e baseada, tá? Na experiência, no servir a experiência. Aquele franqueado que, serve o hot dog mineiro de qualquer jeito, não leva na mesa, não maçarica na mesa, não vai dar resultado. Para aquela loja não rola. Agora, aquele franqueado que vai lá e faz tudo isso, ele já começa a ganhar mais dinheiro. Então, o grande desafio e o que foi, né, o nosso pulo do gato, que a gente conseguiu embalar isso é a gente preparar o nosso franqueado e fazer o nosso franqueado entender que para a loja dele ter resultado precisava ter a barriga no balcão. Exato. Não só a barriga no balcão, ele precisava, a gente gosta de dizer o seguinte, ele precisa ter um olhar no cliente. Legal. Não é a barriga no balcão, é o olhar no cliente. Boa. Nosso negócio nosso franqueado precisa olhar para o cliente, ele precisa olhar para a satisfação do cliente, ele precisa olhar para aquela reação do cliente que quando ele põe o produto na boca, ele fala... É isso. E aí, se ele está vendo isso, está dando certo. Se ele não está vendo isso, não está dando tão certo. Então, o nosso segredo está em embalar isso, fazer o franqueado entender isso. E é o segredo, mas é o desafio. Né? Que é uma via de mão dupla ali. Porque nem todos querem fazer isso. Eu brinco o seguinte, eu estou contando essa história por onde eu estou passando, que o Divino Maravilhoso abriu as portas da Marinha para Xerimbom. Divino Maravilhoso é um produto que a gente tem, tá? Que é literalmente divino maravilhoso, é um negócio sensacional, é uma explosão de sabores. É um produto que já está há algum tempo no cardápio. E nós fomos fazer um evento agora dentro de um navio da Marinha. Nós fomos convidados, estava tendo um evento do Clex Club. E aí foi dentro da Marinha a experiência e convidaram a gente. Monta uma cafeteria aqui. Montamos a cafeteria e eu falei, cara, beleza, para ter lá não adianta só café e pão de queijo. Eu quero servir o hot dog mineiro e o divino maravilhoso. Colocamos esses produtos. E uma certa hora eu tinha saído ali, saía as coisas e o pessoal comia muito rápido, acabava muito rápido. Eu queria comer o divino maravilhoso. Aí meu time guardou uma bandeja para mim. Eu cheguei, eles, toma aqui o seu. Quando eu cheguei, chegou aqueles caras tudo de brancão da Marinha, mas você via a blusa chega a pesar, assim, ó, de tanta estrela do cara. E o cara chegou, eu falei, deixa eu falar uma coisa pro senhor aqui. O senhor sabe das 7 maravilhas do mundo, não sabe? Ele olhou assim, sei. Eu falei, agora você vai conhecer a 8ª. E aí? Que é o Divino Maravilhoso. E esse cara olhou para aquilo e eu não sabia quem era esse cara. Eu sabia que ele era de alta patente, mas não sabia quem era. Esse cara pega o produto, coloca na boca e é uma explosão de sabores. Esse cara olha e fica assim, que é isso? E aí chega um segundo cara, um terceiro cara, esses caras comem aquilo e esses caras ficam loucos com aquilo. E aí eu vou descobrir quem que é esse cara. Esse cara é o almirante da Marinha, ou seja, é o cara patente máxima da Marinha do Brasil. Esse cara fica louco com o produto, com a Xerimbom, e esse cara fala, cara, como que a gente faz para ter a Xerimbom, uma aqui parceria dentro de Xerimbom com a Marinha, porque eles fazem eventos da Marinha... De forma recorrente lá dentro. De forma recorrente. Como que a gente abre essas portas? Como que a gente divulga Xerimbom para a Marinha? Como que a gente faz uma parceria? Porque muitos daqui reformam, se aposentam e vão... precisa ter um negócio. Como é que a gente pode fazer uma condição, alguma coisa diferenciada? Que incrível. Cara, por conta de quê? De um produto. De um produto. E um produto bem executado. Um produto bem executado. Então, ele abre portas pra gente, assim, maravilhosas. A gente entendendo que o segredo do negócio está em gerar essa experiência no produto. Entendeu? Muito bom. Falando em abrir portas, expansão, vocês são... Estão no topo da pirâmide. Mas diferente de grandes redes ou de redes... tradicionais que vão para grandes centros primeiro, vão para cidades com milhões de habitantes, vocês tomaram uma decisão diferente. Tomaram. Pequena e média. Por que dessa decisão? Cara, de novo, ela se baseia muito em termos de recurso financeiro. Quando a gente vai começar a expansão, a gente não tinha dinheiro para abrir os melhores pontos, para concorrer com a galera. Vir para a BF é caro, né? Vir para a BF é caro. A gente não tinha grana para isso na época. E a gente olha para o Brasil e fala, peraí, cara, o Brasil é o Brasil de interiores, não é o Brasil de capitais.
é o Brasil de interiores. E aí eu começo a olhar para lá, eu falei, pô, mas quem está fazendo tráfego? Quem faz tráfego para o interior? Eu não via ninguém fazendo tráfego para o interior. Quem faz tráfego para algumas regiões? Você não via as pessoas fazendo isso. Você só via as pessoas fazendo para os grandes centros, onde a concorrência do lead era absurda. E a gente vai e faz essa concorrência no interior. Então, na realidade, aconteceu por uma... Mas de forma natural. nós olhamos, mas era por recurso financeiro. Nós nunca fomos uma marca que começou com dinheiro, cara. Nós sempre fomos uma marca que, na realidade, ela tinha pouquíssimos recursos financeiros para começar, para fazer as coisas acontecerem. E aí, o que nós fizemos? Depois que nós ganhamos dinheiro, nós continuamos com essa mesma... Tá dando certo, não preciso mudar. Eu falei, não, para que eu vou ficar gastando? Pra você ter ideia, meu fundo de publicidade, chuta, quanto que é? Não, nem imagino. R$680, cara. É isso. É nada de uma operação, é R$680. É muito pouco que a gente cobra para fazer o marketing. Hoje eu estou nos maiores influenciadores, eu estou em canal de televisão, e aí você fala, como é que você chega a isso, Eduardo? Com experiência de produto. As pessoas querem a Xerimbom nos lugares, nos eventos. E aí, nesse mundo que a gente vive hoje dos influenciadores, o que eu fiz? Eu entrei nesse mundo do influenciador. Eu virei um influenciador também. Só que um influenciador do meu negócio. Eu sou o maior influenciador do meu negócio. Então eu me tornei esse influenciador na internet do meu negócio e eu me envolvi com influenciadores. Então eu sou amigo de todos esses caras. Bem legal. E aí esses caras fazem pra mim de graça. Esses caras fazem pra mim a troco de tomar café bom. Que a gente estava conversando até agora sobre isso, né, cara? Exato. Legal. Tomar café bom. Então a galera tá aí. Eu chego, vou fazer esse evento Clex Club. É do Flávio Augusto o negócio, do Joel J e do Caio Carneiro. Pô, se juntar os três juntos... Tem um pouquinho de seguidor ali, ele mexe um pouquinho o mercado, né? Aí posso dizer, ontem me ligou, e não posso falar o nome do cara, mas ontem me ligaram dois caras. Dois grandes influenciadores, trabalham juntos, eles têm 30 milhões de seguidores. Os caras me ligaram, através de um amigo em comum, falou, cara, uma marca X me ofereceu tanto, mas a gente não quer. Aí eu falei, legal, mas eu não vou te pagar nada. O problema é seu, você tá querendo me vender alguma coisa. Barganha, pô? Na hora, eu respondo assim, legal, devia ter aceitado. Se for por dinheiro, vai com eles, irmão. Porque eu não tenho nem perto desse dinheiro pra tirar pra você, pra pagar. Eles, não, pô. A gente quer viver essa vibe do café. Vamos fazer o seguinte, coloca isso aí nos meus shows. Acabou. Coloca isso aí nos meus eventos, coloca no meu escritório. Aí eu falei, beleza. Então, assim, 30 milhões de seguidores. O stories do cara, ele me mostrou, um stories de um deles tem batido 3,5 milhões de visualização. Stories do cara. Porque um tem 24 milhões, o outro tem 6 milhões. O de 24 milhões tá batendo 3 milhões. É muita coisa, né? É muita Uma coisa. audiência qualificada, né, direcionada. E aí o cara, quanto? Café. Tá ótimo. O preço é o quê? Café e pão de queijo. Então essa foi a estratégia, não tinha muita verba. Mas e hoje que tem? Continuo não gastando com isso. Aí o que eu faço? Tá dando certo, não precisa mudar. Preciso mudar. Tá funcionando. Aí eu consigo manter preço mais baixo, eu consigo ter um produto de qualidade, um preço mais acessível, eu consigo ter uma franquia mais acessível para o meu franqueado, eu consigo ter uma franquia mais rentável para o meu franqueado. Então, a gente, com essa estratégia, a gente consegue construir isso, entendeu? Falando um pouquinho de rentabilidade de negócio. Hoje, a gente sabe que vocês têm algumas 1000 lojas aí já. Sim. Qual que é o principal desafio seu como dono do negócio, como franqueador? E qual é o principal desafio do franqueado ali na ponta? Tá. Porque a gente sabe que o varejo é muito difícil. Todo dia tem uma dificuldade extra. Todo dia. Mas em amplitudes diferentes, né? Obviamente, franqueador e o franqueado. Quais são as principais diferenças aqui? Pois você falou um negócio legal. Todo dia tem uma dificuldade extra. Todo dia chega uma nova. Cara, nossa dificuldade hoje, sendo bem sério, você como franqueador, é a gente conseguir realmente trazer um processo cada vez educacional mais próximo do franqueado e fazer com que ele entenda realmente aquilo que precisa ser feito. São pessoas, é normal, então... é um desafio nosso, é o papel do franqueador ser melhor nisso a cada dia, ser melhor na comunicação. Não adianta você querer achar que o cara é obrigado
a te entender. Porque ele não vai conseguir entender mesmo. Vai, é normal, cada um vem de uma cultura, cada um... Tem experiências passadas. Eu brinco que assim, ó, empreendedor é o seguinte, cada um entende uma língua. Cada um entende uma língua. É assim que funciona. Então eu preciso falar essas diversas línguas Legal. com o empreendedor. Então, o meu maior desafio, não vou colocar como dificuldade, desafio é levar isso para o meu franqueado, é mostrar para ele cada vez entenda melhor. Hoje, atualmente, o grande desafio que o franqueado vem encontrando na ponta, cara, sem dúvida é uma alta de preço e uma diminuição de cliente. É uma combinação Perigosa, né, cara? extremamente perigosa. Porque cafeteria é um negócio de conveniência. Tá perto, vou lá, Exato. entro. Eu não faço aqui, ó. Essa marca tá aqui na frente. A pessoa vai nessa marca. É feminina? É. Então, provavelmente vai atrair público. Só que se ela não vai cliente, automaticamente eu não tenho cliente. Eu não tenho o poder sobre o cliente dele ir ou não. Cafeteria não tem esse poder. Cafeteria é conveniência. Então, por mais que eu coloque num local estratégico, eu ainda dependo todo. Então, se o varejo, de maneira geral, ele está caindo, eu caio o número de pessoas. Aí, o que eu preciso começar a fazer? Eu preciso começar a criar ações dentro das lojas para que esse franqueado consiga aumentar o ticket médio. Legal. Caiu o cliente, aumenta o ticket médio. Em algum lugar tem que ter uma balança. É uma balança que você precisa trabalhar o dia inteiro, é algo que você precisa trabalhar o dia todo. E esse é o desafio hoje, momentâneo, dos nossos franqueados, é isso. Então, ele está tendo que trabalhar com uma margem mais justa. Pô, eu tive uma época que eu tinha uma média geral de 24% de rentabilidade. Incrível. Média, É velho. legal pra caramba isso. Ou seja, eu tinha franqueado de 40% de margem e tinha franqueado ali de 18, 16. Que mesmo assim tava bom pra caramba, muito diferente do varejo. Porque é média. Hoje a média tá para 15. Velho. Ou seja, tem franqueado com 10% de margem. E aí já fica muito apertado pro cara. Com 10% de margem, você sabe que um negócio que é pequeno, é cafeteria, se ele não tem 2, 3 operações que geram ele faturamento... passa apertado. Passa apertado. O cara tem que sustentar a família, tem que ter tudo. E por conta dessa combinação que a cafeteria ela tem pouco controle, mas, cara, eu gosto, eu falo isso abertamente. E aí você fala, mas e aí, Edu, como é que resolve? Resolve em criar essas ações de experiência. Então, por exemplo, eu criei agora o cardápio de inverno. Eu vou lá e lanço 3 bebidas novas e 3 produtos de alimentação novos. Que a gente está o tempo inteiro lançando novidade que aumenta o ticket médio. Então, fui lá com esse cardápio novo, eu aumentei em 15% o ticket médio. Legal pra caramba. Pô, o ticket médio nosso saiu, chegou a bater agora esse mês R$54. Em algumas regiões do Brasil bate 90. Sim. Então, R$54 eu subi, eu saí de 41, agora eu tô batendo. E nesse mês especificamente foi 15%. Em maio, se eu isolar ele, foi 21% em maio. Maio isolado. Por quê? Porque a gente começou a enxergar que, beleza, se eu tenho um problema de varejo, eu tenho que compensar em alguma coisa. Tem que ajudar ele de alguma Eu maneira. tenho que ajudar. Então, é isso. E o desafio do franqueado é esse. O desafio do franqueado é estar cada vez mais levando essa experiência e fazer o cliente consumir cada R$10 que cada cliente consome a mais para ele aumenta um pouco a rentabilidade no bolso. Muito bom. Falando um pouquinho de ferramenta que o franqueado tem hoje na mão, o que vocês hoje, além da escola, que vocês têm, que vocês preparam, depois acho que é até legal você falar um pouquinho da escola. Quais ferramentas que vocês hoje, como franqueador, dão para o franqueado na hora que eles entram na operação? Porque é muito difícil você sair do D0 pro D1. Sim. Uma dor de barriga assim incrível, de perder o sono. Sim. E o que vocês, como franqueados, conseguem passar de transferência de informação para eles? Cara, olha só, a gente brinca que assim, ó, o franqueado, grande parte dele, não todos, que alguns já são empresários, Sim. já seriais, mas a grande maioria, ele compra o título de empresário. Ele hoje está na CLT, um executivo é uma coisa... Ele dorme CLT, acorda empresário. Acorda empresário, cara. E aí, durante algum tempo, a gente começou, né? Pô, universidade corporativa, aquilo que todo mundo faz, cada vez mais próximo. Daí a pouco a gente começou a se aproximar em ter alguns cursos para o cara, tá sempre ao vivo ali para o cara. Mas a grande sacada que nós tivemos recentemente aí falando de ferramenta, foi uma ferramenta que nós trouxemos, uma ferramenta de mercado, até de um amigo nosso, que chama Nós, essa ferramenta, que nós entendemos o seguinte, não adiantava eu ficar falando
com o dono da loja. Eu tinha que começar a falar com o time da loja. Quem tá operando o dia a dia. Estava operando o dia a dia. Porque telefone sem fio. Eu falava uma coisa pro franqueado, o franqueado levava outra pro time. Aí era uma loucura. Chegava totalmente diferente. E aí nós colocamos uma ferramenta hoje que eu consigo comunicar direto com o time. Com quem tá lá na operação. Com quem tá lá na operação e eu tenho um incentivo para ele assistir. Então, cada vez que ele assiste uma aula, cada vez que ele assiste um curso, ele vai somando moedas. Vai gamificando. Ele vai gamificando e aí ele pode trocar por várias coisas. Viagem, dinheiro, se ele quiser. E quem paga isso somos nós, a franqueadora. Porque vocês têm interesse genuíno nisso. Total. Por exemplo, aí a gente foi outro dia ia fazer campeonato de corte. Você já viu isso? Já. Os caras, você tem as empresas, você paga lá para a empresa 100 mil, 150 mil e os caras saem fazendo corte. Ao invés de colocar esse dinheiro para essa empresa, o que eu peguei? Eu peguei esse dinheiro e coloquei na ferramenta. E falei para os colaboradores das lojas, o campeonato de corte é vocês. Quem tiver mais view, quem tiver mais tudo, esse dinheiro é dividido para vocês. E aí, virou uma loucura. Aí os caras começaram a fazer corte. Aí, pô, tem uns vídeos bizarros. Óbvio. Mas vale a pena, é legal. E aí, cara, até eu entrei na parada, até eu. Hoje eu fiz um de inteligência artificial. E ficou bom ou não? Pô, ficou surreal, mano. Ficou, depois você manda. Pra resolver a guerra. E aí? É a cafeteria pra resolver a guerra. Eu mandei uma cheirinho bom lá pro Irã e pra Israel. E mandei 2 mineirinhas pra elas, se elas não resolver com café e pão de queijo, ninguém resolve mais. Ninguém resolve mais. Assim, e a gente vai brincando com isso, cara. A gente vai brincando o tempo inteiro com essas questões da internet, porque o cliente tá ali. Só que não dava mais para ficar tráfego. As pessoas não aguentam mais isso. Então precisava ser mais natural. Então nós pegamos e inundamos a internet com vários materiais, com várias coisas de xerimbão, através dessa ferramenta, tá? Que essa ferramenta proporciona isso. Eu consigo falar só com o time do cara. Se eu quiser falar só com o cara, eu falo só com o cara. Que às vezes é importante falar também, né? Não, eu tenho que falar muito com o cara. E aí, fora ferramentas, mas metodologia que a gente passou a fazer é uma proximidade maior com o franqueado. Então, assim, hoje eu brinco assim que minha vida virou uma loucura, cara. Eu tenho uma agenda insana de 5h30 da manhã a 10, 11 da noite, porque nós abrimos um canal de comunicação do franqueado direto com a gente. É assim, o franqueado chega e falar... escuta ativa mesmo. E você responde para todo mundo. Véio. E assim, sem muitas delongas, sem ter que passar por um setor e tal. Passar isso com quase 1.000 pessoas não é mole, não. Isso que eu ia falar. Não é mole, fácil. Não. E aí, assim, tem os temas que eu gerencio, tem os temas que o Wilton gerencia, tem os temas que a nossa diretora gerencia. Aí, às vezes, vem um trocado, você ainda tem que mandar trocado. Mas nós entendemos que essa proximidade, esse acesso do franqueado a nós ia trazer para ele uma segurança nesse momento. Isso que eu ia te perguntar, o que saiu de aprendizagem, dessa abertura com o franqueado? Cara, pra gente tem sido um aprendizado assim, ó, imagino. Eu cresci profissionalmente 10 anos. Que incrível. Eu cresci nesses últimos meses 10 anos ouvindo mais próximo meu cara, sem intermediário. O cara manda, me faz pensar, me faz refletir. E são perguntas difíceis de responder, né? Tem uns BO que o cara fez e fala assim, caraca, mano. Eu nem sabia que dava pra ter esse tipo de BO, né? Eu sabia que tinha esse problema na vida. E aí você vê que a maioria dos problemas que surgem, o problema, na verdade, ele não nasce da loja, nasce de pessoas. Sim. E aí você tem que virar um especialista em pessoas. Sim. E aí eu vi que eu precisava ser cada vez melhor em pessoas. Ô, Edu, no final do dia a gente vai cuidar de pessoa, vai gerenciar processo, vai gerenciar crise. Se a gente não ouvir os caras que estão na ponta o tempo todo, tem alguma coisa errada. Cara, e ficou surreal. Eu fiz um encontro ontem de franqueados no Rio de Janeiro. Eu brinco que no Rio de Janeiro, às vezes o pessoal vê aquilo, acha que é uma convenção de franqueados. Não é. É a convenção de muita rede de franquia. Não, mas é só 150 franqueados do Rio de Janeiro. Tem 150 na cidade do Rio, cara. É loucura. É que tem um cada esquina já. Ali, né, no Rio de Janeiro. Beleza, é absurdo. Beleza. E aí, a gente, ali naquele momento, quando a gente chegou ali, você vê aquele carinho sendo devolvido do franqueado. É o franqueado foto o tempo inteiro. É o franqueado falando, cara, aquele dia aquilo que você falou resolveu. Porque às vezes minha resposta pro cara é só resposta de vida para ele. É isso que eu ia falar. Ele precisa ouvir aquilo de você. Isso é muito bom. Toda sexta-feira também, 10 horas da manhã. Isso aí a gente faz há 5 anos e 3 meses. Toda sexta-feira,
às 10 horas da manhã, a gente para a empresa inteira e para a rede inteira e tem uma reunião chamada reunião de propósito. Entra eu e o Wilton, faça chuva, faça sol, e entra o nosso time, os franqueados que querem participar, e o que a gente leva ali? Uma palavra. Que legal. Toda sexta-feira. Então, isso a gente já fazia há algum tempo, era muito legal, mas não era o suficiente. Agora, a abertura do canal de comunicação do franqueado... Muda, né, cara? Muda, né, cara? Muda. É insano, tá? Dói, mas vale a pena, pô. Não, eu juro pra você, assim, porque eu tenho poucos, eu tô aqui com você, desde a hora que eu cheguei aqui na feira, eu tô rodando, não vou responder. Então, provavelmente, eu vou chegar em casa, vai ter meus filhos lá e tal, aí eu vou parar, sei lá, 9, 10 da noite e começo a responder. E começo a responder os caras. Aí vou até 11, aí durmo, aí no outro dia eu acordo todos os dias às 5 da manhã, faço meu momento ali de devocional, hora e tal. Aí eu vou para um treino, mas já respondendo. Começo a responder os caras às 5 da manhã, vou ali até 9, 10. Depois aí eu tenho que deixar agendas, brechas em agenda. Para ter essa interação. Para ter interação. Não é um volume absurdo. Todo mundo acha que é um volume Mas absurdo. é importante responder rápido também. Mas é um cuidado. É. Entendeu? É um Esse cuidado com de gente responder. conta muito. Não é uma respostinha, toma. Não, é um áudio, às vezes de 3 minutos. É uma mensagem bem escrita, é uma pesquisa que eu faço para dar uma resposta mais direcionada. Eu tenho que, às vezes, no time, pegar uma informação melhor para trazer para o cara. E são muitos, né, velho? É um pouquinho, né, cara? Qualquer 10% são 100 pessoas. É isso que eu ia falar, é mais de 100. Edu, não sei se você pode abrir alguns números pra gente, mas, cara, o que a gente espera da Cheirinho Bom nos próximos 6 meses desse ano e para os próximos 2 anos? Vamos bater 3 mil lojas aí. Olha só. Ou mais, né? Você olhou pra cima, vai vir mais, um número maior aí, pô. Vou dizer sério, nós já tivemos, a gente bate muito no número de 2 mil, na verdade, é o nosso foco. Legal. Chegar a 2 mil lojas. Só que nós mudamos um pouco a direção dessa expansão. A gente vinha muito forte numa expansão de novos franqueados, sempre novo. E desde o início do ano a gente diminuiu um pouco a força do novo e passou a força do multi. E você valoriza ainda mais o seu time que está dentro. Então, assim, hoje minha taxa... Porque o investimento muda muito pouco quando você sobe sua taxa. Mas meu investimento, por exemplo, para o novo franqueado é R$ 89.900 a taxa. Legal. Pro franqueado da rede é 50, com direito a 2. Você facilita muito a vida Ou seja, dele. A taxa é 25. E eu financio a montagem da loja. Então eu dou um financiamento ainda de 50% da montagem da loja, operação dele. da operação do cara. Entendeu? Ele faz a reforma, basicamente, eu banco. Enxoval, mobiliário, papai, ele me paga com a loja. Então nós começamos a enxergar aqui. Fazer essa força. Isso. Então a nossa ideia é nos mantermos ali entre 1.000 e 1.200 franqueados com pessoas e 2.000 operações. Porque a gente entende que vai ter gente que só vai ficar com uma mesmo. E tá tudo certo. E tá tudo bem. E vai ter gente que vai ter 3, 4. Legal. E tá ótimo. Legal. E a gente também hoje mensura até quantas lojas um franqueado é saudável. Nosso é saudável. Tamo indo. Até 5 abertas a gente tem. Até 3 é extremamente saudável. Legal. Muito lucrativo. Rentável. Muito saudável pro cara. 5, nós já temos loja do cara, uma não tão boa, 4, uma razoável, 3 boas. Então, mas essa equação é difícil acertar mesmo, né? Não é simples. Então, hoje, a expansão para os próximos meses, ela vem muito focada no franqueado da rede, vem muito focada também, entendendo aquele franqueado que não está performando, a gente trazer um franqueado que tem uma performance melhor para dentro daquela operação. Para mostrar para ele, de repente, encurtar um caminho. Isso é um trabalho muito legal, isso é legal de falar. Legal. Isso aqui foi muito legal que nós estamos fazendo agora. Eu tenho alguns franqueados muito referência, muito fora da curva. E nós criamos um MBA de franqueados. São 14 franqueados professores. E esses caras dão aula para os outros caras. Então, o cara está com dificuldade, ele faz... É de igual para igual. Ele faz uma imersão dentro da loja. Pô, que legal. E agora, em maio, foi muito legal. Eu tive um resultado em Jundiaí, de uma loja que vinha em Jundiaí, sei lá, 8 meses, uma loja... Putz, tava ruim. Ela não era ruim de tudo, mas ela nunca deu um dinheiro. 8 meses e a loja empatava a conta. E aí ela fez uma imersão na nossa loja aqui de Guarulhos. Que estava indo bem, funcionando. Guarulhos e Pimentas, que são 2 lojas muito referência nossa em São Paulo.
O cara fez uma imersão lá, o cara dobrou o faturamento. Em junho, de novo, dobrado o faturamento. Tá pago, né, cara? Não, cara. Tá pago, tá pago. E aí a gente tem feito isso com os franqueados. Então tem hoje 14 franqueados na rede que se tornaram uma referência, que se tornaram professores. Que legal, cara. Então, e estão ensinando os demais. Ele fala, eu não falei de língua, Aham. é uma língua para cada um. Mas ele consegue falar a língua do cara. Ele consegue falar a língua. Isso é muito bom. Ele fala a língua melhor do que eu. Muito melhor. Ele tá ali operando, né, É. cara? Ô, Edu, a gente tinha papo por umas 3 horas. Tinha, pô. Eu olhei até a hora pra ver que a gente ia pular. Tem, aqui, ó, tem no 3 bastante. pessoas pulando ali, já, Já deu. E eu queria primeiro te agradecer. Isso é um prazer. Eu vou abrir para perguntas e bom. depois eu queria que você fizesse um fechamento no nosso Talks, que é o último. Você vai fazer o último Talks desse Caraca, ano. que responsa, Eu queria que velho. deixasse uma mensagem legal aqui para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Que legal. Mas antes eu queria abrir para perguntas aqui do pessoal que tá Claro, local. vambora. Estamos à disposição. Aqui. Se a gente consegue estar com você. Eu acho que eu vou ter que pôr o fone. É. Peraí. Tá. Fala aí. Oi. Eu escuto o meu, o dela não. Teste. Boa tarde, Edu, tudo bem? Primeiro, parabéns, né? Acho que você falou vários pontos assim que são bem relevantes. Acho que por isso um crescimento exponencial tão grande, né? De quase 1000 lojas aí. Então, primeiro, parabéns. Acho que essa didática aí junto com os franqueados, eu acho que isso que torna, né? Você do tamanho que você é. E aí eu queria entender também a importância da tecnologia hoje na gestão dessa rede gigante, né? Qual a importância hoje da tecnologia para vocês aí nessa... Qual o papel? Esse tem sido outro grande desafio para a gente, porque a gente está no interior. A franquia nasceu em São Lourenço, uma cidade de 45 mil habitantes. Depois a gente levou uma sede para Varginha, que também é uma cidade interior. Agora nós temos uma base aqui em São Paulo, então a gente vem buscando esse desenvolvimento. Mas o que eu vou te dizer é necessário, é extremamente importante trazer essa tecnologia. Só para você ter ideia, a gente já começa agora a vender as primeiras franquias em busca do ChatGPT, para você ter ideia. E é loucura, o pessoal está querendo a tecnologia. Então, eu preciso cada vez mais colocar, é uma necessidade. Só que também eu tenho que tomar um cuidado em não querer tornar a loja demais tecnológica. Porque o nosso grande diferencial está nessa relação tete a tete, do atendente viver aquele momento com a pessoa ali. Porque as coisas estão ficando muito sem humanidade, velho. Transacional, né, Edu? Transacional. Você trouxe o nome aí, perfeito. O dono da Droga Raia fez um podcast com o Joel J. E ele falou que a grande virada de chave da Droga Raia saiu do relacionamento transacional para o relacional. Então eu preciso para a gestão de dados, eu preciso para as respostas rápidas, eu preciso para pesquisa, eu preciso para fazer essa gestão geral para saber a satisfação do meu cliente. Eu preciso disso para conseguir comunicar melhor com o meu cliente, de modo geral, mas dentro da loja a gente ainda não quer trocar para uma maquineta servindo, porque, cara, o grande diferencial é aquele barista ali atendendo e contando a história do café, que esse café foi de um tiozinho que produziu só 12 sacas desse café e que esse café ganhou um prêmio e que não sei o que, o cara toma a taça e paga 15 conto na taça de café. Entendeu? O cara paga 15 reais numa taça de café porque ele ouviu uma história. Você acha que a máquina vai fazer alguém pagar 15 conto numa taça de café? Nem o pau vai fazer. Só que eu não posso vender uma taça de café, eu tenho que vender centenas de milhares de taças de café. Eu torro 14 toneladas de café por mês. É café, em café especial, é café que você não acaba mais, vai dar só 10 gramas, pra você ter ideia, cada dose. Aí você faz a conta por dose aí, o tanto de dose que eu tenho que vender. Então, a máquina não vai conseguir vender isso, entendeu? Mas é extremamente importante, é um desafio pra gente, tá? Perfeito. Fala, Edu. Desculpa, sou eu? Tudo bem, Edu? Prazer, Tudo Eduardo, jóia. também. Prazer. Acho que a parte que eu tenho mais interesse é quando vocês começaram ali, a primeira unidade, a segunda, a terceira, a 10ª, porque os desafios hoje são completamente diferentes lá Total. dos desafios do início. Então, eu queria que você compartilhasse ali, né, os primeiros meses, o primeiro ano
as primeiras 10 unidades, porque a gente está vivendo uma jornada aí também de construir algo e estamos buscando entender um pouco esse primeiro movimento aí. Cara, olha só, eu vou te falar um negócio. A gente não esconde isso de ninguém, isso é aberto. Você acredita que as nossas primeiras 8 lojas nós tivemos que fechar todas e indenizar todo mundo? Deu errado pra cacete, velho. 1.200.000 reais de prejuízo. Eu paguei todo mundo. Eu não consegui pagar desse jeito à vista. Tive que, depois que a gente remodelou o negócio e voltou a vender, parcelei com esses caras. Teve uma mulher mesmo do Pátio Paulista aqui em São Paulo. Eu fiquei 25 meses. Eu dei uma entrada de 50 mil para ela. Ela tinha comprado 3. Eu dei uma entrada de 50 mil e parcelei 25 parcelas de 10 mil com essa mulher para pagar. E tive que devolver esse dinheiro para ela. Então, assim, tô sendo muito sincero com você com o desafio. O desafio inicial é complexo, mas na minha época não tinha tamanha informação, gente, conteúdo para você não cometer esses erros. E eu te digo, qual foi o meu maior erro? Eu não entendi 2 coisas. Eu não entendi qual era meu público-alvo, certo? Então eu achei que eu só precisava vender café, doce de leite, pão de queijo para os outros. E não era isso. Eu tinha um público certo que queria uma experiência. E eu não tinha entendido isso. Então esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto é, eu achava que, é problema do franqueado. Você comprou, é problema seu. E não é, velho. É problema meu. Se você não tá dando certo, eu tenho que te dar a mão. Agora, tudo bem, cara. Se você quiser desgarrar da minha mão e me abandonar, tudo bem. Mas a obrigação é minha de te dar a mão e caminhar. E se for preciso eu te carregar nas costas, se você quiser que eu te carregue, eu vou carregar. Agora, chega o ponto também que tem gente que não quer, tem gente que desiste. Aí eu não... Aí São escolhas, né? São escolhas. Mas esse é o ponto. Então, se eu puder te dar 2 dicas, saiba exatamente quem é o público-alvo do seu negócio. Essa obrigação é sua, não é do seu franqueado. Achar o cliente, a franqueadora é como uma indústria. A Ambev, quando ela lança uma cerveja, não é o bar que faz a propaganda da cerveja. Quem faz é a Ambev. Então, quem tem que fazer a propaganda do produto é você. Não é a Ambev. Não é seu franqueado. Você é a Ambev, no caso. E o seu franqueado, ele tem que entregar a experiência, mas sob a sua supervisão, sob o seu acompanhamento. E quando ele não estiver conseguindo fazer, você tem que estar junto dele. Você tem que dar o seu máximo. Então, esse ponto. Entenda seu público. E o 2, franqueado é mão dada, porque esse cara compra o título de empreendedor. Ele não conquista o título de empreendedor. Eu levei um tempo para entender isso. E quando eu entendi isso, a gente mudou nossa forma de conduzir os negócios dentro da empresa. E quando, só complementando então a curiosidade aqui, na virada, quando você recomeça, quanto tempo para você conseguir de fato crescer? Aí eu recomeço em 2016, meados de 2016, a gente vai. Em 2017 eu consigo dar a primeira rampada. Aí vem 2018, 2019, aí eu tinha erros nessa época administrativos, já não era erros, a franqueadora era top, funcionava legal, só que eu como gestor do negócio era ruim. E a gente assume isso, a gente sabe disso, a gente era ruim, cara, até 2019. Meu negócio era top, eu acumulei uma dívida de 10 milhões de reais, mano. Eu cheguei em 2020 com 10 milhões de reais de dívida. Só que em 2020, quando eu entendo isso, eu corrijo a gestão do meu negócio, eu saí em 2020, eu tinha 80 lojas. 2020 eu vendo mais 80, 2021 eu vendi 281 lojas. 2022, 283, 2023, 277 franquias a gente vende. Eu saí de 10 milhões de dívida em 2020 para 2021. Eu gosto de fazer esse comparativo, que eu saio de 10 milhões de dívida e como meu avião, pô. Os caras falam, como, cara? O negócio já estava ajustado, mas a gente tem que olhar para a gente como gestor do próprio negócio. Às vezes a gente é muito bom na ponta, mais ruim como gestor. Tanto que hoje, toda a minha gestão financeira, administrativa, é 100% terceirizada. Eu nem olho, eu tenho a senha do banco só porque eu sou... Porque você precisa ter. Eu sou sócio, eu sou o sócio majoritário do negócio, então eu tenho que ter a senha do banco. Mas eu não faço um pagamento. Eu recebo como um funcionário da empresa. E aí, nas distribuições de lucro, que o conselho fiscal, que todo mundo decide, eu recebo. E aí eu me torno uma empresa muito mais profissional. Em 2023 eu faço um M&A. A gente vende 10% da empresa. E aí se torna mais profissional ainda. Então hoje eu sou um SA e aí hoje funciona de outra maneira. Mas para esse lado eu sou extremamente organizado, mas não sou eu que faço. Tem gente boa que faz. Agora, no lado de criação, desenvolvimento próximo de pessoas, somos nós que fazemos. Tá? Posso abusar? Tá? Sabendo que a rede começa a ter essa jornada de sucesso, a franqueadora, ela começa a ter o sucesso também com esse movimento?
Ou você leva mais tempo para você, como franqueador, de fato ter... Não, foi instantâneo, cara. Foi impressionante. Em 2021, quando a gente dá o estouro, tipo assim, era um negócio surreal. Eu não conseguia entender. No final de 2021, eu me recordo de eu estar andando nos lugares envolvidos de franchise e as pessoas parando para tirar foto. Eu lembro de ter falado, mas o que é isso? Virei famoso Eu falei, agora. virei famoso, pô. Olha o cara da Xerimbão. Aí era eu e meu sócio, só os Xerim Boys. A gente passava nos lugares. E aí, cara, era assim. Aí eu lembro 2022, quando eu chego na ABF, o digital tava já bombando. Aí os caras me chamam, ó, o Marçal do franchise. Porque, cara, era loucura. Eu aparecendo em todos os lugares, todos os lugares. Eu falei, pô, então, peraí, é assim? Eu não freiei, aí eu acelerei mais ainda. E é aí que eu me torno o principal influenciador da marca. Hoje, assim, se eu levanto a mão de venda no meu Instagram, vende. Entendeu? É porque eu não fico cansando minha audiência o tempo inteiro. Aí tem que brincar com os caras de vez em quando, porque tudo que eu levanto a mão de audiência, vende. Parabéns, Entendeu? viu? Obrigado pelas respostas. Que legal. Tem uma pergunta no fundo? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Eduardo Somarri, eu peguei uma parte não consegui pegar tudo que vocês conversaram, mas você citou a franquia de Guarulhos e eu sou de Guarulhos. E eu me apaixonei pela Cheirinho Bom em Guarulhos e realmente eles são... Bosque Maia? Bosque Maia. Eles são fora da curva para mim. Eu já fui em várias outras, mas como vocês fazem para manter... Eu sei que é difícil, são muitas franquias, mas não sei se vocês têm uma equipe de treinamento ou se vocês... Como vocês fazem para manter uma unidade nesse atendimento? Todo mundo conseguir entregar a cultura de vocês. Então, esse é o nosso, assim, desafio nível hard, assim, é manter essa cultura. E hoje, aí vem tecnologia. Hoje, com esse aplicativo que a gente passou a usar, que é o aplicativo Nós, que a gente vem colocando na rede, a gente está conseguindo comunicar, ultrapassar a barreira do franqueado e falar direto com o time dele. E nós temos um cara que está com a gente, trabalhando comigo, está há uns 15 anos, que é o Raul. Ele é até nosso franqueado também, mas já trabalhava comigo em outros negócios que eu tinha, e eu brinquei assim, é um dos caras mais talentosos que eu conheço na face da terra. É um moleque assim, já não é mais moleque, né? Ele veio quando era moleque, hoje ele tem 30 anos já, já não é mais assim. E o Raul, ele tem um carisma, um jeito diferente que ele consegue conquistar e cativar. Então nós usamos um perfil de pessoa cativante que fala a mesma língua do time. O Raul é aquele cara que nasceu na comunidade, que nasceu, vem daquela família mais pobre, mais humilde. E ele consegue falar essa linguagem com o cara, porque você imagina eu, cara. Eu ir falar com o cara vai falar, eu brinco, assim, ó, minha filha, eu não sei o que eu vou fazer com minha filha. Porque minha filha não sabe o que é andar de ônibus, cara. Minha filha não viaja nem de carro. Desde que ela nasceu, o pai dela tem um avião. Como é que ela faz? Como é que eu vou ter uma conversa com um moleque? Porque a maioria dos nossos funcionários, 18 anos, primeiro emprego, veio de comunidade. 75% do nosso colaborador da rede, 5 mil colaboradores, são esses. Fala pra mim, como é que eu comunico com esse cara? Não tem como, velho. Eu não consigo falar a linguagem dele. Então eu tive que trazer uma pessoa. O Raul é a personificação do sonho do colaborador de loja. Porque ele veio trabalhar jovem comigo, cresceu, virou um gerente dentro comigo e é meu franqueado também. Então é um cara que o time, ele enxerga o Raul como a jornada dele. Eu não sou a jornada desse cara. Eu posso ser a jornada do franqueado. Porque eu fui advogado, depois eu fui franqueado de rede, depois eu me tornei franqueador e depois cheguei onde eu cheguei. Eu posso ser jornada do franqueado. Mas do funcionário, eu não sou jornada. Tá muito distante pro funcionário, né? Completamente distante. O cara olha pra mim e fala... É intangível, é intangível. Eu não vou ouvir esse cara. O cara joga outro jogo. E aí eu fiz isso. Então eu tenho as pessoas certas, tá? Com o uso de tecnologia. Porque sem tecnologia também, aí o Raul não conseguiria chegar nesse time, ele não conseguiria comunicar com esse time. E aí, pô, se vocês quiserem, depois entra na minha rede social e procura lá Raul Presley. Começa do nome do cara, a mãe Vamos do seguir cara. ele aí já, pô. Segue o cara lá nas redes sociais, Raul Presley. Ele é um showman, velho. Show. Obrigada. Isso. Aqui, ó, pega aqui, ó. Cara, achei muito legal quando você falou que vocês começaram. Presumo eu que você começou a franquia porque presumo que vocês estavam muito bem com a loja de vocês, Sim. certo?
Então, o que todo mundo pensa é isso. Quando você tem a sua própria loja e tá indo bem, você fala, pô, dá pra franquear minha loja. Vou dar o próximo passo. Não é? Dá pra você dar o próximo passo. Hoje eu falo com você. Vendo a nossa loja também tá indo muito bem. Você com esse conhecimento que você tem hoje, que talvez muitos aqui não têm, com certeza, você diria que a loja indo bem, tendo uma assessoria muito boa, você fala assim, cara, não tem como dar errado? Ou você fala assim, se der errado, como você falou, a culpa é nossa, de quem tá atrás. Mas se olhando assim, fala, cara, não tem como dar errado. Hoje em dia, porque todo mundo fala, tudo é franqueável no geral. Quase tudo. Quase tudo, não é? Você acha que você olhando por fora, você fala assim, cara, eu acho que se eu tivesse lá, com a minha experiência hoje, não daria errado isso. Você consegue mapear dessa forma? Cara, eu vou te dizer o seguinte, como você falou, quase tudo é franqueável. Só que tem um problema, nem todo mundo está preparado para ser empreendedor. Aqui é que está o X da questão. E no processo de franquia, e eu te digo, eu cometi esses erros. Cara, eu tenho franqueado insatisfeito. Hoje, talvez não franqueados mais, mas ex-franqueados insatisfeitos. Eu tenho, pô. E faz parte do jogo, viu, Edu? Faz, mas você sabe onde que é meu erro? Meu erro não foi só lá do suporte, foi ter muitas vezes aceitado ele como meu franqueado. Ou ter aceitado ele como meu franqueado, mas não ter alinhado com ele as coisas como deveriam ser. Então, hoje, para você sair e falar assim, vai dar certo, o seu desafio está em fazer um alinhamento de expectativa e uma preparação no seu franqueado. Tanto que, cara, pra você ter ideia, o cara para comprar uma franquia hoje minha, ele passa toda terça tem live comigo, toda quinta tem live com o meu time e mais uma vez a cada 15 dias tem um encontro presencial com a gente. Amanhã, se vocês quiserem, onde que é a loja? Cadê meu time? Vila Mariana. Amanhã eu tô na loja da Vila Mariana, às 10 da manhã, recebendo candidatos a comprar franquia dentro de uma loja, mostrando como que é o dia a dia da operação, para falar com ele. E aí, cara, é isso que você quer? Você quer viver Tem isso? certeza que você quer estar nessa cadeira, né, cara? A menina que perguntou sobre Bosque Maia. Olha a história dessa loja. Era uma psicóloga. Comprou a franquia. Inaugurou a loja. Eu estava aqui no dia da inauguração. Uma coincidência, eu não consigo mais hoje ir nas inaugurações, mas eu estava em São Paulo. Falei, pô, lógico que eu vou lá. Fui lá, pô. A menina, ela tava com o olho desse tamanho pra mim na hora que eu cheguei. Ela já tava assustada. Assim, assustada, velho. Ela tem que trabalhar ralando. Cara, sempre foi uma loja muito top, uma loja que faturou muito alto e tal, mas deu um ano. Nessa loja, ela chamou a gente e falou assim, Edu, quando eu quis sair da psicologia, era pra ter uma vida mais tranquila. Eu achei que empreender... Ela errou assim, absurdamente, Edu. Mano, ela errou muito, ela errou longe. Eu achei que... Eu ia ficar uma vida tranquila, segunda a sexta. Eu achei que minha vida ia ser de boa, cara. Que isso é loucura, isso é insanidade. Eu tô ganhando dinheiro, mas tá loucura. Ela tirava 30, 35 mil reais por mês líquido. Loja de 100 e tantos mil faturando. Mas ela falou, não dá, cara. Não dá. Eu falei, não, tudo bem, vamos vender. E aí nós vendemos essa loja. Eu vendi essa loja dentro da própria loja, recebendo candidatos à franquia. O Emerson, que tá lá, comprou em um desses eventos. E eu falei com ele, você tá preparado para isso, irmão? É isso aqui, a parada. Então hoje eu mudei muito, tanto que eu diminuí bastante o volume da minha expansão, tá? Eu ainda consigo expandir bem, cara, porque eu falo assim, a gente é agressivo nisso, literalmente, a gente é bom nisso, em fazer expansão. É minha praia, inclusive. Eu sou o cara da expansão. E não só pra cheirinho, né? A gente conversou um pouquinho a gente ali. conversou, eu faço... Tá ajudando outras pessoas aí. Hoje aqui, cara, deve ter aqui na BF aqui algumas aqui que estão comigo nessa expansão. Eu não sou acelerador, não sou nada disso, mas eu mostro o caminho para esses caras. Então a gente tava falando de marcas aqui que saíram de 60 lojas para 130, 140 lojas seguindo essa curadoria nossa ali de expansão. Então a gente sabe fazer isso muito bem. Só que eu comecei a avaliar, não é que eu quis diminuir a venda, eu comecei a alinhar melhor quem entrava. Então eu não aceito mais qualquer um. Tem gente, cara, que começa a me dar trabalho. Ontem eu ia cancelar uma venda. Ontem, de um legendário. Eu fui fazer o legendário, eu vendo onde eu tô, né? Tava lá no legendário, vendi uma franquia. O cara começou a dar problema com o meu time. Eu passei a mão no telefone ontem e mandei um áudio pra ele. Falei, irmão, nós combinamos. Não é assim. Eu falei, você fez o legendário, irmão. Você sabe como é que funciona a parada. É regra. Tem que seguir. Se não quiser, desiste hoje. Tá na hora.
prepara o mês, não fechou, consiga cancelar sua nota fiscal ainda, pega seu dinheiro de volta e segue seu rumo. Ele falou, eu não desisto, mas é nem a pau, eu não desisti do Legendário, eu vou desistir disso aqui. Eu falei, então segue a regra. Não é porque você me conheceu no Legendário que você vai ter exceção, não. Então é muito a gente olhar isso do franqueado para fazer dar certo. Tem que ter regras claras, tem que ter alinhamento de expectativa, tem que ter o perfil do franqueado muito bem alinhado e preparado. E outra coisa, não pode falhar em entrega de produto, não pode falhar em desenvolvimento de produto, não pode falhar em atendimento. Você tem que estar assim, sempre atento a isso, tá? Porque se falhar isso, cara, você não queira pagar esse 1.200 não, tá? Essa conta é cara, pô. Boa. Edu, mais uma vez, muito obrigado. Que é isso, cara. Eu gostaria que você desse uma mensagem final. Caraca, que resposta. A gente vai fechar o Talks com você. Acho que foi, não foi pensado em encerrar, mas vai ser muito assertivo. E mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela tua história. Obrigado. Logo mais a gente vai estar em outros eventos juntos. Pode contar com a gente, mas eu queria que você desse o último recado pra gente aqui. Vamos, cara. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo espaço. Obrigado vocês aqui por acompanhar, pelas perguntas. E assim, velho, você me dando essa missão aqui, quem é do meu time, sabe, me acompanha aqui, eu além de tudo, na minha vida, eu sigo a missão de Deus na minha vida. Quem já me acompanha em redes sociais, quem me seguir aí vai entender um pouco disso. E eu venho recebendo muitas respostas sobre isso e hoje aqui, sem dúvida nenhuma, é mais uma dessas respostas. Não tinha nada disso combinado, eu nem imaginava disso. Mas eu não sei se vocês sabem, até, como eu falei, até 2020 tinha 10 milhões em dívida, o negócio era legal, mas eu sempre errava como pessoa. 2020 eu resolvo acertar o rumo da minha vida. Mas como que você acerta o rumo da vida? Eu comecei a seguir a direção de Deus na minha vida. Eu coloquei Deus como o único caminho da minha vida. Eu falei, eu só sigo o caminho reto de Deus. O que é isso, Eduardo? Eu só sigo princípios. Tudo que for fora de princípios de Deus eu não faço. É fora dos princípios? Está lá. Ah, mas está onde? Está no livro da vida? Não, não tá. Não é princípio, eu não faço. E quando eu falo desse crescimento exponencial, muita coisa eu consigo explicar, outras eu não consigo. Outras eu não sei te explicar, outras realmente foram sobrenatural de Deus. E aí as coisas vieram acontecendo. Até que 2023, cara, meu coração resolveu parar de bater, velho. Eu sou um atleta, eu sou triatleta, amador, eu faço Ironman. Até daí que vem da amizade com o Rodrigo, a gente tem isso aí em comum. Eu sou um atleta amador e eu infarto, velho. Meu coração resolve parar de bater e eu caio naquele chão ali morto. E quando eu volto ali, minha esposa, todo mundo, SAMU, eu escuto uma mensagem clara no meu ouvido dizendo, meu filho, fique em paz, eu tô tirando tudo de ruim que é na sua vida, porque a partir de hoje, da sua boca, só sai a minha palavra. Eu ainda não tinha compreendido o que era aquilo, fui encaminhado para o hospital, abri o peito, cirurgia cardíaca, pesadíssimo, e eu só parava e olhava, Deus, o que está acontecendo? E Deus falou de novo comigo, meu filho, fique em paz, eu estou tirando tudo de ruim que é na sua vida, porque da sua boca, a partir de hoje, só sai a minha palavra. E nesse dia eu devolvi uma promessa para Deus, que por onde eu fosse, falando para uma, para centenas, para milhares, para quantas pessoas fossem, eu sempre honraria o nome de Deus. Eu sempre deixaria claro que tudo que eu tenho, que tudo que eu fiz, que tudo que eu ainda vou fazer e conquistar é para a honra e glória de Deus. E eu fiz uma promessa para ele, que é uma oração que eu faço todos os dias, e com essa mensagem que eu me despeço das pessoas, que por mais 24 horas permaneçam no caminho de Deus, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, porque Deus jamais, Deus nunca escreveu por linhas tortas. As linhas de Deus sempre foram retas. Nós é que resolvemos caminhar fora e usamos aquele ditado que Deus escreve certo por linhas tortas, ele nunca escreveu. As linhas de Deus sempre foram retas. Nós que resolvemos caminhar fora, mas ele está sempre assim, ó, de braços abertos, esperando para que você volte para as linhas deles. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigado por esse momento. Obrigado por esse espaço. Muito bom. Obrigado, pessoal. Valeu. Senhores, a gente acaba o Talks, o ABF Talks, aqui no Pod do Varejo, com mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. E logo mais nas nossas redes sociais teremos mais novidades, como a aula de hoje do Edu. Espero que a gente se vê em breve aqui. Um abraço. Valeu, cara. Obrigado.